Nosso tema hoje aqui é a fluência, ok? E é um assunto que atrai a atenção de muita gente e, claro, junto com os demais temas dessa maratona de lives, vocês vão ver que quem assistiu ao longo da semana vai ver como os temas eles se complementam, são dicas que ajudam vocês. Lembrando, tá, sobre a semana Inglês na Ponta da Língua, vai ser uma semana na qual eu vou dar muito mais dicas para vocês poderem desenvolver o inglês de vocês, seja você um aluno de nível básico ou já tem algum conhecimento de inglês, dicas que vão ajudar vocês a melhorar a comunicação, a se comunicarem de modo mais natural em inglês em qualquer lugar do mundo, claro, aprendendo inglês constantemente. E é isso que eu faço por aqui, ok? As lives serão sempre, são de segunda a sexta, então só segunda-feira agora a gente vai ter live. São de segunda a sexta a partir das 8 horas pelo horário de Brasília, certo? Então já coloca na agenda aí, já fiquem de olho para não perder as lives da semana passada. Eu vou fazer um retrospecto aqui do que foi a semana para a gente, né? Então na segunda-feira nós falamos sobre... eita, deu branco agora. Estou vendo o pessoal comentar os negócios aí, tem que parar de ver comentário. Na terça-feira, vai, até eu lembrar da segunda-feira aqui. Não, lembrei. É justamente isso. Segunda-feira a gente falou sobre memória, tá? Por que é que você estuda inglês e esquece as coisas? Por que isso acontece? Qual é a lógica e o que fazer para evitar isso? Então esse foi o tema da segunda-feira. Vocês podem encontrar essa live disponível aqui no YouTube. Todo mundo, tá? Na terça-feira a gente falou sobre Lexical Notebook, o caderno de vocabulário, o poder de um caderno de vocabulário para ajudar você a aprender inglês, a revisar o conteúdo e, claro, manter a sua memória ativa, o seu cérebro ativo no aprendizado de inglês. Na quarta-feira, nós falamos sobre... Eita, agora não lembro, deu branco. Mas ontem nós falamos sobre vocabulário, a gente falou sobre gramática, a gente falou sobre phrasal verbs, a gente falou sobre... que mais? Gírias, ok? Deixa eu só ver aqui, a da quarta deu branco mesmo, tá? Tava na ponta da língua agora há pouco. Deixa eu ver. Instagram. Vamos abrir aqui. Mas, enfim, todos os temas, eles se relacionam. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre como desenvolver a fluência. Portanto, se você estuda inglês, está começando a aprender inglês, eu vou dar aqui uma série de dicas para você saber o que fazer para desenvolver a fluência. E quem sou eu para falar sobre isso, né? Alguém respondeu aqui, escreveram aqui agora há pouco, né? A Natália Psicologia 2018 colocou inglês na ponta da língua. You're a big fisher, teacher English in a small pond. Thank you very much. Então, assim, eu sou professor de inglês desde 1993, eu sou pesquisador na área de metodologias e abordagem do curso para professores, tenho livros publicados. Para quem não conhece meus livros, são estes aqui, Inglês na Ponta da Língua, Combinando Palavras em Inglês e Gramática de Uso da Língua Inglesa. No final da live eu posso falar um pouquinho mais sobre os livros, contar algumas coisinhas para vocês aí, ok? Já fiz aqueles exames de Cambridge, passei nos exames da Cambridge, enfim. Então, aprendi inglês sozinho. Eu gosto muito de falar isso, que eu aprendi inglês sozinho e que eu nunca morei fora do Brasil, para vocês verem que é possível sim desenvolver a fluência em inglês. É possível a gente se envolver com a língua, mesmo morando no Brasil, e aprender bem, ok? Só para ficar claro aqui, ó, na quarta-feira o tema foi: estou no básico do inglês, o que devo estudar? Aí eu dei dicas, né, de como o pessoal que está começando a estudar inglês começa a se organizar, começa a ter um material, por onde começar os estudos e tudo mais. Então essas lives estão disponíveis por aqui, certo? Mas vamos lá. Falando de fluência, que é o nosso tema hoje, eu já vou dizer uma coisa que sempre me perguntam, né? É muito frequente perguntarem isso. O que é fluência? E do ponto de vista técnico, assim, do ponto de vista linguístico, tem cada autor, cada pesquisador, ele tem uma definição. Claro que tem os grupos que entendem uma coisa, mas tem, assim, sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa que distingue uma definição da outra. Para algumas pessoas, né, para alguns pesquisadores, fluência é você ser capaz de se comunicar naturalmente na língua, sem muita hesitação, sem ficar fazendo pausas longas, procurando palavras e tudo mais, falar bem, né, expressar as suas ideias, enfim. Para muitas pessoas, e essa aí também é a compreensão dos leigos, né, de quem não é da área, de que fluência é ser capaz de falar a língua de modo realmente natural, sem parar, seguindo em frente. Por outro lado, tem alguns pesquisadores, alguns estudiosos que dizem assim:
que a fluência depende do nível de conhecimento da pessoa, do que se espera que ela faça em determinados momentos. Então, você não precisa, nesse caso, eles vão falar assim, que tem a fluência de nível básico, tem a fluência de nível intermediário e tem a fluência de nível avançado. A fluência de nível básico, a gente vai pegar algumas situações que são simples, são corriqueiras da vida, por exemplo, você falar sobre você, sobre sua família, você ser capaz de falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre seus estudos, sobre sua cidade, coisas que você gosta ou não gosta, falar sobre um amigo, ser capaz de fazer uma compra de roupas ou compra no supermercado, interagir de modo bem básico em inglês, mesmo cometendo alguns erros, sejam de pronúncia ou de gramática, mesmo tendo um vocabulário limitado. Então, algumas pessoas vão dizer que isso aí é a fluência básica. Já tem a fluência independente, que eles não falam nem que é intermediário, mas falam que é independente. Por que é independente? Que a pessoa já tem um pouquinho mais de independência no uso da língua. Ela fala com um pouquinho mais de naturalidade, ela vai bem mais além do que o cara lá do básico, então ela tem uma certa maleabilidade no uso da língua, da segunda língua que ela está aprendendo. E já o pessoal avançado, né, a fluência avançada, eles vão dizer, ou fluência proficiente, como alguns também dizem, eles vão dizer que é aquela pessoa que consegue falar sobre os mais variados assuntos, mesmo que ela não tenha conhecimento sobre o assunto, ela sabe se sair, dizer, olha, I don't know what to say about this, but if someone asks me about, this is what I'm going to say. Então a pessoa ela tem ela usa a língua com muito mais maleabilidade, ela consegue interagir muito mais dentro da língua, seria esse aí o cara do proficiente, né, o avançado. Uns fazem distinção entre a proficiência avançada e a fluência avançada e a fluência proficiente, tá? Então, isso é outra discussão. Então, só para deixar vocês tranquilos e tranquilas, quando a gente fala de fluência, a gente tem que entender o que o pessoal da área de ensino de língua inglesa, dentro de métodos, abordagens, os linguistas, né, os estudiosos da área, têm a dizer. Porque isso acaba quebrando a ansiedade de muita gente. Por quê? Se a gente pensar, como a maioria das pessoas, que ser fluente numa língua é ser capaz de falar aquela língua de modo rápido, sem erros, sem erro de pronúncia, sem erro de gramática, falar como um nativo, né, que é o que muita gente usa de merchandising por aí, de propaganda por aí, isso acaba causando uma certa ansiedade no aprendizado de inglês, porque você vai falar assim, caramba, isso parece algo inatingível do meu ponto de vista aqui de onde eu estou. Agora, quando você começa a ver que a fluência ela pode ser compartimentada, o que você é capaz de fazer com a língua em determinadas situações, até onde você vai, isso te dá uma esperança de continuar sempre aprendendo mais. Então você pode falar, olha, eu sou fluente dentro do básico. Legal, bacana, tranquilo. Até aqui eu sei que eu posso. Então, se até aqui você pode, você tem que ir para o próximo passo, tem que ir para o outro. Então você continua estudando para isso. E aí, quando você chega naquele ponto, você continua estudando para ir mais além. E isso é muito legal, porque aí a gente vai descobrir uma coisa que eu brinco muito com isso. Tem gente que acha estranho quando eu falo isso, mas que tem uma certa verdade. Que é assim, parece que a gente nunca é fluente na língua. Eu, por exemplo, estudo inglês desde 1989, dou aula desde 93. Então, assim, parece que eu sei um montão de coisa, né? Parece que eu sei tudo, na verdade. Na verdade, o que eu sei é um monte de coisas que às vezes muita gente não sabe, eu acabo ensinando, mas cada dia que passa eu aprendo mais e mais coisas. Então pode acontecer numa determinada conversa alguém falar alguma coisa e eu não entender, porque eu não conheço o assunto, não conheço o vocabulário, eu não conheço aquela situação, certo? Posso me sair dela? Posso olhar para as pessoas e falar assim, so, I don't know what to say about this, so I'll be quiet, okay? I won't say a word. Mas a gente está sempre aprendendo, porque eu vou pensar, bom, isso aí eu não sei, então está na hora de eu aprender. Então eu vou ler a respeito. E o legal, né, o que eu quero dizer com isso é que assim, a gente chega numa fase que pensa assim, eu tenho muito ainda para aprender. Mas se a minha vida fosse só até aqui, se eu quiser, quer dizer, minha vida de aprendiz de inglês, né? Fosse só para isso aqui, só para fazer uma viagem nos Estados Unidos, comprar um celular novo, comprar um tênis novo, comprar uma roupa, fazer um turismo por lá, meu inglês já está bom até aqui, eu sou fluente para isso. Então, essa ideia que nós temos de fluência, né, essa ideia compartimentada, ela diminui muito a ansiedade que a gente tem.
ok? E aí vem a pergunta, espero que isso aqui esteja bem claro para vocês e ajude vocês a romperem essa ansiedade, porque isso aqui ajuda vocês até mesmo a estabelecer objetivos de aprendizado, que foi o assunto que eu falei na quarta-feira, quando eu disse, se você um aluno de nível básico começa a estudar por onde? Você vai ter seus objetivos. Então você vai ter aquela ideia da semana que eu falei, né? A ideia semanal. Você vai estudar um tópico durante a semana, vocabulário, como é que fala, repetindo, ouvindo um diálogo, e você quer ficar bom naquilo. Então você vai chegar o mais perto possível da nota 100. Não vai chegar, você vai chegar no 80, mas tá bom também. Com o tempo você vai acumulando mais e mais conhecimento. E aqui entra uma coisa, pessoal, que eu falo muito, que eu sempre tento deixar bem claro para todo mundo. Muita gente acha, a maioria dos estudantes de inglês tem essa visão de que a fluência é um ponto de chegada. E aí aparece o pessoal vendendo curso de inglês na internet dizendo assim, faça meu curso de inglês e você vai ser fluente em 3 meses, você vai ser fluente em 30 dias, vai ser fluente em 6 meses. Isso não existe, porque fluência não é ponto de chegada. Fluência, na verdade, é algo que a gente desenvolve dia após dia. Então, se você estudar inglês de uma maneira organizada, com objetivo, focado, com o material, sem se perder na montoeira de material que a internet te oferece, ser focado mesmo, daqui 30 dias você vai estar muito melhor do que o que você está hoje. Em 60 dias você estará muito melhor do que o que está hoje. Em 90 dias, muito melhor. Em 1 ano, muito melhor do que hoje. Em 2 anos, muito melhor do que hoje. E a cada tempo que você se envolve mais e mais e mais com a língua inglesa, você continua aprendendo mais e mais, aprende a aprender a língua, a sua fluência vai se desenvolvendo. Então, fluência não é ponto de chegada. Ninguém vende fluência. Isso é um artigo que eu escrevi no site inglesnapontalingua.com.br, né, o site que eu comecei lá em 2007, que eu digo assim, você compra fluência na prateleira, ninguém vende fluência, ninguém pode garantir fluência para você, certo? E aí você vai falar assim, poxa, não pode? Não. O que a gente, né, eu pelo menos como professor, como profissional na área, o que eu posso garantir é que eu vou dar um material de qualidade para vocês, eu vou dar orientações que ajudem vocês a aprender inglês cada vez mais e mais, eu vou motivar vocês a aprender inglês. Isso é o que eu faço no meu trabalho. Agora, é claro que eu estou ajudando você a se tornar fluente em inglês, mas vai chegar um ponto em que você vai falar, caramba, eu tenho que continuar estudando cada vez mais, eu sou apaixonado por isso e vou continuar aprendendo, desenvolvendo cada vez mais e mais a minha fluência. Quando você chegar nesse ponto, meu trabalho como professor, como profissional de ensino de inglês, ele meio que se dá por acabado, porque eu fiz com que alguém entendesse que a partir daquele ponto, ela pode fazer sozinha, ela vai seguir em frente, certo? E eu ainda vou estar ali como um amigo, orientando, ajudando, enfim, é isso que a gente faz na internet, né? Então, essa coisa de fluência, a gente tem que ser muito consciente em relação a isso, para não comprar doideira por aí, né? Eu já vi gente vendendo, fazendo propaganda assim, compre meu método desenvolvido não sei aonde, e você será fluente em 7 horas. Já vi uns negócios muito louco, tá? E isso aí é algo muito complicado, porque não é assim que funciona. Então, comecem a mudar a cabeça de vocês em relação à fluência, certo? Essa era a introdução foi mais longa do que o resto que eu vou falar agora. Características da fluência. Se a gente não consegue entender, definir realmente o que é fluência, a gente tem que definir, então, algumas características da fluência e se sentir feliz com isso. Ao contrário do que muita gente pensa, a fluência não tem nada a ver com falar rápido sem parar o tempo todo. Se vocês prestarem atenção no modo como nós falamos inglês, ou português, desculpa, vocês vão ver que a gente pausa em alguns momentos para poder pensar melhor no que vai dizer. Dá uns brancos de vez em quando e a gente, então, como eu ia dizendo, eu acho que nós temos que fazer isso desse jeito e... mas aí a gente tem que mudar. Então a gente meio que... A gente não fala correndo o tempo todo. Agora, isso aqui eu acho curioso, que foi algo que eu comecei a notar recentemente. Por que as pessoas acham... Quer dizer, sempre teve essa ideia. Mas hoje em dia, essa ideia de que fluência é falar rápido, sem parar o tempo todo, vem por causa dos filmes. Vem por causa da música. Né? As pessoas assistem muito seriado e falam assim, poxa, mas no seriado... E aí eu gosto de falar uma coisa, que é raro eu falar isso ao vivo assim, mas agora vai.
Vocês têm que tomar muito cuidado com filmes e seriados, né? Porque, com diálogo e confundir aquilo com a língua real, porque não é a língua do dia a dia. A língua do dia a dia ela é muito diferente. Quer dizer, eles tentam aproximar o máximo possível, mas vocês têm que lembrar que seriado e filme, os caras escreveram um roteiro, tem um script. O ator, a atriz, eles decoraram aquilo, então eles têm que falar daquele jeito. Se vocês assistirem programas de entrevistas em inglês, que aí não tem roteiro, o cara está sendo entrevistado ali pelo host, eles estão conversando, vocês vão ver como eles mudam de assunto, vocês vão ver como eles pausam muitas vezes, vocês vão ver como eles repetem algumas ideias. Então, parece até assim, né? Quem assiste fica, nossa, por que eu não entendo esses caras falando? Justamente por causa dessas coisinhas que a gente tem que prestar atenção. Então, no filme, não. No filme, por mais que eles tentam representar a fala da vida real, e eles tentam fazer isso, claro, não tira o mérito, os caras são bons, só que ele ainda assim, ele sabe o que ele está falando. Ele já memorizou a fala, ele já decorou aquilo, então ele sabe o que é. Então ele não vai gaguejar muito, ele não vai fazer muita pausa, a não ser que seja realmente necessário para causar aquele clima, né, aquele drama na cena. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Tá? Em relação a filmes e seriados. A gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção na vida real. Eu gosto muito de ouvir rádios em inglês. Eu tenho um aplicativo no meu celular no qual eu escuto rádio. E por que eu acho legal rádio? Porque tem muita entrevista, né? O pessoal liga para a rádio para falar alguma coisa, para comentar uma situação. E a gente vê o jeito que as pessoas realmente falam. E isso é legal, porque as expressões que eles usam, o jeito que é, enfim, ajuda bastante. Mas vocês estão começando a aprender inglês. E aí, como é que a gente faz então para desenvolver essa fluência? A gente tem as características da fluência e pausa é uma dessas características, ok? Que mais? Repetição da fala é uma característica da fluência. O preenchimento das pausas com o uso de fillers, né? A gente chama isso de fillers, é uma característica da fluência. Em inglês a gente tem coisas como you know, well, you know, this is the most weird, this is the most incredible thing, or the weirdest thing I've ever heard, ok? Tem, às vezes, essas pequenas trocas gramaticais que o cara faz no meio do caminho, tipo, eu fui fazer a frase com the most, it is the most weird, aí eu não, the most important and the weirdest, porque ao longo da conversa, se o cara percebe alguma coisa, ele vai e corrige. Então, a gente tem uma série de coisas em relação à fluência aí, certo? Mas, desenvolver a fluência. Como é que a gente faz para desenvolver a fluência se eu sou um aluno de nível básico? Ao longo dessa semana, eu dei várias dicas do que você pode fazer para desenvolver a sua fluência. Primeiro, aquilo que eu falei na quarta-feira, uma das coisas importantes é ter um objetivo. Ou o que você quer aprender. O que você quer aprender nessa semana? Nessa semana, eu quero aprender a falar sobre minha família. Beleza, legal. Então, já que você quer falar sobre sua família, vamos supor que você queira falar sobre seu pai e sua mãe. Então você vai fazer um roteirinho do que você gostaria de falar sobre seu pai e sua mãe, nome, idade, onde nasceram, onde cresceram, como se conheceram, né? Você já pensou em falar como seu pai e sua mãe se conheceram em inglês? Você já fez tentar contar essa história em inglês? Claro que você vai fazer coisas no seu nível de conhecimento da língua. E aí você vai passar a semana toda praticando isso. Se você tiver um texto com áudio, né, encontrar para servir de modelo, isso vai te ajudar bastante. Isso vai servir de roteiro para aquilo que você queira falar. E ao longo da semana você vai praticando isso. Uma das coisas que a gente faz aí, então, é aquela atividade do shadowing, né? Que todo mundo chama de shadowing e que eu chamo de voice-over technique, porque lá em 1995 foi como eu aprendi isso. E o que é o shadowing? É você ter um diálogo em inglês, ou qualquer língua que você esteja estudando, é você pegar um texto, um diálogo. Eu sempre falo diálogos, porque os diálogos eles são muito... tentam ser reais. E aí você vai ouvir esse diálogo, você vai repetir a pronúncia, né? Vai praticar a pronúncia desse diálogo ao longo da semana, e vai chegar um dia que você vai ter que falar ao mesmo tempo que o cara lá do MP3 está falando. Então ele vai estar lá, so what do you do after class? Do you go straight home? Então você tem que falar na mesma velocidade, na mesma entonação, da mesma maneira. Para fazer isso aqui, você vai ter que estudar bastante esse diálogo. Por isso que eu coloco aquela ideia de estude um diálogo ao longo de uma semana. Tem que ser o seu comprometimento aí, a sua organização.
Isso vai ajudar a desenvolver a sua fluência. Criar frases baseado em pequenas frases. Muita gente tem dificuldade de falar assim, eu tento criar frases em inglês e não consigo. Sabe por quê? Porque quando você senta para escrever frases em inglês, você está querendo falar coisas que às vezes você não sabe todo o vocabulário, ou está querendo fazer uma construção gramatical que você ainda não aprendeu em inglês. Então, o seu pensamento em português, você até sabe o que você quer dizer, mas na hora de passar para o inglês não tem como. Qual é a dica que a gente dá aqui? Lembra que eu falei agora no começo, fluência básica, intermediária, avançada e tudo mais? Se você é básico, não tenta fazer coisa demais. Faça com aquilo que você está aprendendo. Você aprendeu um what's your name? What's your name? What's your name? Se você aprender inglês de uma maneira que a gente chama aprender com chunks of language, que é o jeito que eu trabalho, é o jeito que eu ensino, você vai aprender que esse what's your pode ser usado com outras palavras. E você aí usa a sua criatividade. Além de what's your name, você vai ficar praticando what's your name, ou what's your name, what's your last name, what's your middle name, what's your favorite color, what's your favorite kind of music, what's your... É um simples, what's your. Mas você está criando frases com algo que você aprendeu e vai seguir em frente com isso, ok? Se você aprende já no nível mais avançado, se você aprende... Ou deixa eu pegar um outro de básico aqui. Quando você aprende do you, todo mundo aprende isso assim, é quando tem que fazer perguntas em inglês no present simple, com o you, eu tenho que usar o verbo auxiliar do. Você está decorando gramática. Que tal se você, nada contra, você vai estudar essa gramática, você vai fazer atividade. Mas na hora de criar frases em inglês, que tal você colocar o do you no meio da folha do caderno, né, num cantinho, e a partir dali você encher de outras combinações que podem ser usadas com do you. E aprender que a pronúncia desse do you não é do you, geralmente vai ser do, e já fala desse jeito. E aí você vai criar frases como, você está praticando a conversação, você está praticando a fala, ok? Não é a escrita. E aí você vai ficar fazendo perguntas como, do you speak English? Do you live here? Do you study Spanish? Do you speak Spanish? Do you like her? Do you work here? Enfim, aí você vai criando mais e mais frases, né, perguntas, como se estivesse conversando com alguém, mas foca só na pergunta. Então você está aprendendo chunks of language, um tipo de chunk of language, juntamente com outros, para desenvolver a sua fluência em inglês. Você fez a técnica de shadowing, né, shadowing technique, você está estudando isso ao longo da semana, a questão da consistência, né, do seu comprometimento de estudar com frequência. Não adianta você querer ser fluente em inglês, querer desenvolver a sua fluência e estudar só uma vez a cada 15 dias. Aí tem gente que acha assim, não, a cada 15 dias eu tiro um dia para estudar por 8 horas de inglês. Não adianta. Você tem que ter um roteiro de estudos. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não tem como, eu sou plantonista, eu não dou conta. Pode ser segunda, quarta e sexta, terça ou quinta. Você pode fazer 2 horas ou 3 horas de estudo formal, 5 horas de estudo formal, e aí vem a outra dica que eu dou para você desenvolver a fluência em inglês. O fato de você estudar inglês num determinado horário, das 9 às 10 da noite, todo santo dia, não quer dizer que você vai se tornar fluente em inglês. Porque você precisa fazer uso aí das coisas que você está estudando. Então, ao longo do dia, ou no horário que você não está ali estudando, você pode lembrar daquilo que você estudou. Eu fazia muito isso, não fazia no começo, eu comecei a fazer depois, quando eu vi assim, não adianta eu ficar aqui decorando regrinha gramatical e palavra solta durante 1 hora, 1h30, 2 horas, se ao longo do dia eu nem ligo para o inglês. E aí vem a pergunta, mas como é que eu vou interagir com a língua ao longo do meu dia? Gente, na boa, eu pensava conscientemente em inglês. Quando a gente fala pensar em inglês, eu sei da teoria, tá? Eu sei, aí professores me desculpam, mas assim, eu costumo dizer que tem 2 tipos de pensar. Tem aquele que é o natural, que eu cheguei num nível que eu penso nas 2 línguas, sempre ter que ficar colocando um botãozinho aqui e trocando. Para mim é algo que eu nem sei explicar, ok? Mas quando eu comecei lá no comecinho mesmo, eu pensava em usar a língua ao longo do dia. Quando eu me via, assim, numa situação, eu falava, como eu diria isso em inglês? Então eu pensava em inglês. Ok? Eu me obrigava, como é que eu estou pensando no inglês, na verdade, pensando no inglês que eu estava estudando. Como é que isso acontece?
Quando eu acordava de manhã, muitos de vocês já me ouviram falando isso aqui, eu dava bom dia para mim mesmo em inglês, ok? Então eu já acordava ali, hey, good morning. E eu tentava também lembrar de alguma coisa que eu tinha estudado na noite anterior, uma expressão, por exemplo, que eu aprendi, ou um chunk, que nem esse do you. Eu já acordava fazendo perguntas com do you, só do you speak English? Do you live here? Do you like her? Do this? Do that? Então eu já incorporava esse do you, esse do, no meu vocabulário ativo. Eu tinha que usar aquilo. Quando eu estava indo para o trabalho dentro do ônibus, eu tentava descrever uma pessoa em inglês. Eu olhava para uma pessoa e descrevia aquela pessoa em inglês. Quando eu olhava uma situação, uma cena, eu tentava descrever aquela cena em inglês. Não era o tempo todo, mas quando eu estava ali meio entediado, parado, vendo a vida passar, eu tentava fazer algo com o inglês que eu já tinha aprendido. Eu tinha um hábito, às vezes eu não queria ficar fazendo essas coisas, eu tinha o hábito de pensar em uma palavra em inglês e criar uma frase com ela. Então, quando eu pensava assim, beautiful, ok, sei lá, my sister is beautiful. Poderia até não ser, mas eu fazia a frase desse jeito, ok? Pensava em outra palavra, tipo hot, quente. It's very hot today. Então eu pensava numa palavra e tentava fazer uma frase com ela. E assim eu ia mantendo o meu inglês ativo na minha cabeça, não só no horário que eu estudava, mas ao longo do dia também, para que eu pudesse desenvolver a minha fluência. E aí vem aquela pergunta, né? Eu estou desenvolvendo a minha fluência falada? Claro que tá. Você está desenvolvendo a sua fluência de fala. Uma hora você vai começar a falar inglês, você vai ter a oportunidade de falar com alguém. Vai dar aquele gelo na barriga, mas você já praticou tanto essa coisa de falar com você mesmo, criando diálogos com você mesmo, que você vai ter um pouquinho mais de naturalidade, se sentir um pouco mais à vontade para conversar com as pessoas. Então, pode ser uma conversa simples, aí você vai lembrar que você tem a sua fluência básica. Se você já estudou um pouquinho mais de inglês, já tem um pouco mais de interação com a língua, pode ser a fluência independente, que muitos chamam de intermediária, ou pode ser aquela fluência avançada, que aí o cara já manja mais e fala muito mais coisa, aquilo que eu falei no começo da live agora há pouco. Então a gente tem essas estratégias para poder desenvolver a nossa fluência. Lá no site, tem um artigo que eu escrevi, assim, que muita gente me perguntou, Denilson, você estudou inglês sozinho, nunca fez curso de idiomas, você nunca morou fora do Brasil, e mesmo com toda essa dificuldade, toda essa maneira, você conseguiu passar nos exames da Cambridge. Como que você fez isso? Eu conto isso para as pessoas. Quando eu estava com uma revista na mão, na época, né, a gente folheava muito revista, hoje a gente fica mais vendo no celular. Então, quando você estiver passando, vou colocar para os dias de hoje. Na minha época era revista, então vou colocar nos dias de hoje. Quando você estiver no Instagram ou no Facebook e ver uma foto, ver uma imagem e parar assim, caramba, que foto bonita, né? Tem o pôr do sol, tem umas árvores, tem a areia aqui na praia. Tenta falar isso em inglês. Tenta descrever aquela imagem, aquela foto que você viu em inglês. É um grupo de amigos em algum local, tenta descrever a cena, como é que você contaria aquilo. É uma foto sua que alguém postou junto, ou você mesmo está vendo? Descreva aquela foto em inglês. Diga o que estava acontecendo, o que aconteceu. Ah, Denilson, mas e se eu falar errado? Não tem ninguém para me corrigir, como é que faz? Não tem problema. A ideia é que você use o inglês que você sabe. É o inglês que você sabe usar. O que você não sabe e chutar é como se você estivesse na vida real conversando com alguém e vai ter que se tocar de que aquilo ali você vai ter que aprender. E o legal de fazer isso é que você vai poder chegar na sua casa e falar assim, cara, hoje eu vi aquela foto, tentei falar tal coisa, não consegui. Como é que eu falaria isso? Vou pesquisar no Google, vamos ver se o inglês na ponta da língua.com.br me ajuda a responder essa pergunta, essa dúvida que eu tenho. Vamos entrar num perfil aqui, vamos ver, perguntar para algum professor, para alguém que esteja aqui de bom coração para me dar uma dica. Enfim, e aí você vai, então é assim que eu falo isso. Então agora eu vou fazer mais frases para falar sobre isso e vou incorporar isso no meu vocabulário. Tenta descrever essa mesma foto daqui uma semana e lembrar do vocabulário que você aprendeu. E outra coisa, se você fala coisas erradas no começo, o dia que você aprender a coisa certa, o modo certo de dizer alguma coisa, você vai mudar para o certo. Você não vai continuar com o errado nunca. É como em português. A gente fala português. E o dia que a gente descobre que fala alguma coisa errada em português, o que é que a gente faz? A gente começa a se policiar, se corrigir, para começar a falar do jeito certo. Quando eu era criança, mais novo, né? Por influência do ambiente que eu vivia, todo mundo falava a gente vamos. Aí na escola, a gente tem lá, a professora fala, não é a gente vamos, é a gente vai.
e aquilo eu começo, então, a ficar, a me policiar. Opa, a gente vai. Eu vou soltar uma a gente vamos ainda, sorry, desculpa, a gente vai. Então, em inglês é a mesma coisa. Em relação ao inglês, tem outro negócio curioso, que é assim, quando a gente fala com erros, né, a gente está ali conversando com a pessoa, tem medo de errar. Às vezes os erros, eles não impedem a comunicação. Então, um exemplo, vários falantes nativos de inglês de vários cantos foram questionados se um falante não nativo de inglês, né, como segunda língua, como a língua estrangeira, um falante não nativo de inglês, falar I have 24 years. Você entende o que ele quer dizer? Todos disseram, entendo. Mas você sabe que está errado. Não é o modo como a gente fala, mas dá para entender. Se você sabe que, né, você está ali, falou I have 24 years, eu tenho 24 anos. Se você aprende que não pode falar I have, que não é o correto falar I have 24 years, você tem que dizer I'm 24 ou I'm 24 years old. Você tem que sempre fazer o years old, né? Nunca é o years sozinho. Você vai começar a se policiar. Oh, I'm 24 years old. I have 24. No, sorry, I'm 24. Sorry, ok? E aí segue a vida. Esse desenvolver a fluência é um constante reaprendizado da língua. A gente pode falar uma coisa de um jeito e aprender a falar de outra. A gente pode ter uma palavrinha em determinado momento e depois aprender outras, tá? E a vida segue. Então, a fluência é algo que a gente está em constante desenvolvimento. Voltando lá no que eu falei antes, fluência não é ponto de chegada. Fluência é algo que a gente desenvolve constantemente em inglês. Por isso que eu uso aquela frase, né? Se você começa a aprender inglês de uma maneira correta, com um material focado no material e não seguindo 300 perfis no Instagram, 480 mil canais no YouTube, favoritando, né, 1.300 sites de inglês para ler depois, vou baixar esse livro, vou ver seriado tal, vou fazer não sei o que, vou anotar aqui, vou anotar de tal jeito. Isso você cria uma bagunça muito grande, você não vai conseguir desenvolver a sua fluência. Então, todos os temas da live, dessas lives que eu fiz essa semana, se vocês assistirem de segunda a tudo que eu falei, desde segunda-feira até agora, vocês vão ver como tudo se encaixa de uma maneira que vai ajudar vocês a desenvolverem a fluência de vocês cada vez mais e mais e tirar essa ansiedade a pressa de ser fluente ou a ideia errada do que é fluência ou de como desenvolver a sua fluência. O que você mais vai precisar aí, é claro, é a sua consistência e o seu comprometimento nos estudos, ok? Usando o material que você tem à sua disposição. Isso é o que vai fazer uma enorme diferença para você desenvolver cada vez mais a sua fluência em inglês, ok?